Graça e paz. Estamos aqui na nossa EBD, mais um domingo, na sua casa, para levarmos o conhecimento, compartilharmos esse conhecimento da palavra de Deus para o nosso crescimento, nosso amadurecimento, para, como a Bíblia diz, não sermos levados por qualquer vento de doutrina. E a palavra de Deus é o meio pelo qual, nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Queremos abençoar a sua casa, a sua família, você que está reunido aí, junto conosco, na sua tela de computador, no seu celular, e creia, que a Bíblia nos ensina que, reunidos em nome de Jesus, Ele se faz presente. E que o Espírito Santo nos ilumine, nos dando conhecimento da sua palavra, e saiamos daqui, cheio do conhecimento, nesta manhã, da palavra de Deus. Tivemos no domingo passado a introdução e hoje vamos entrar na primeira lição da nossa revista. Você aí que está aí na internet, no WhatsApp, a revista foi adicionada para que você compartilhe. Espero que todos tenham lido a lição e juntos, nesta manhã, a gente possa compartilhar a palavra de Deus, Estamos aqui com os nossos seminaristas, mais uma vez juntos, irão compartilhar os seus conhecimentos, que o Senhor possa usá-los, para levar esse conhecimento a você nesta manhã abençoada. Então nós vamos começar a lição, vamos orar, pedindo a direção a Deus, para que nos conduza nesta manhã, com sua santa iluminação, para compreendermos a palavra que será revelada por meio de Deus, e esses servos que serão instrumentos nessa manhã para ministrar esse conhecimento para o crescimento da sua igreja. Muito obrigado ao Pai por estarmos aqui reunidos nesta manhã de domingo para aprendermos a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, o Deus Santo, o Deus Onipotente, o Senhor grandioso e soberano, mas estamos aqui, Senhor, por causa da Tua graça, para revelar, Senhor, aquilo que Tua palavra nos trouxe de conhecimento, ó Pai. Tem misericórdia de nós, que essa palavra seja ungida pelo Espírito Santo, Senhor, e ela alcance cada coração que está ouvindo a Tua palavra nesta manhã. Nos dirige, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos uma rápida introdução, esses evangelhos, o Evangelho de Mateus, sabemos que fazem parte dos evangelhos sinóticos, que nós já estudamos nesses domingos passados com o seminarista Emanuel, que esses livros, esse significado desses livros do Novo Testamento, os 4 evangelhos, eles podem ser como que literalmente, que se pode ser visto ao mesmo tempo, E a razão deste nome, desses 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e Lucas, eles oferecem relatos e acontecimentos quase que semelhantes às suas narrativas. Em cada um deles há episódios adicionados ou outros que se omitem, mas, em geral, é o mesmo material, assim como é o seu ordenamento, Portanto, nós podemos ler esses livros de forma simultânea e paralela e vamos perceber que há coisas muito evidentes que ficam relacionadas e correspondentes nos 3 livros, por isso que eles são chamados sinóticos. E Mateus, sabemos muito pouco a respeito de Mateus. Mateus 9:9, ele fala, como lemos, ele é chamado de coletor, ele trabalhava na coletagem de impostos, e que, portanto, deve ser dito que ele era uma pessoa profundamente odiada pelos judeus.
Nós sabemos a história dos coletores de impostos, porque os judeus odiavam os membros de sua própria nação que tinham entrado a serviço de seus conquistadores. Mateus deve ter sido considerado um traidor da sua própria raça e do seu povo. Como coletor de impostos, odiado, trabalhava para os romanos, era considerado um traidor do seu povo, estava ali cobrando seus impostos, né? Quando Jesus o chama, estando assentado num banco de cobrador de impostos, Mateus se levanta e seguiu Jesus deixando tudo. E, como nós sabemos, ele tinha uma habilidade literária, né? E ele usou essa habilidade para o ministério ao qual foi chamado. Então, o Evangelho de Mateus é direcionado aos judeus. Vejamos agora quais são as principais características do Evangelho de Mateus, de tal modo que possamos tê-las em nossa mente quando lermos. Em primeiro lugar, Mateus é o Evangelho que foi escrito para os judeus. Foi escrito por um judeu para convencer os judeus. Um dos grandes objetivos de Mateus é demonstrar que todas as profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus e que, portanto, deve ser ele o Messias. Há uma frase que percorre totalmente como um tema que volta a aparecer várias vezes. E esta é a frase: tudo isto foi feito para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Esta frase aparece 16 vezes no Evangelho de Mateus. O nascimento e o nome de Jesus são cumprimento das profecias. O mesmo ocorre com a fuga do Egito, a matança dos inocentes, a volta e a permanência de Jesus em Nazaré, a sua infância. Tudo isso são profecias, o cumprimento de profecias que Mateus sai narrando no seu Evangelho. O propósito primitivo e deliberado de Mateus é demonstrar como as profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus. Como os profetas anteciparam cada um dos detalhes da vida de Jesus e, deste modo, levar aos judeus a admitir que Jesus era o Messias. Pode ser que pareça ao leitor moderno, né, da nossa atualidade, que Mateus escolhe uma forma muito estranha de começar o Evangelho. E como é que ele começa o Evangelho? Nós podemos até pensar que confrontar a entrada ao leitor de uma longa lista de nomes, né, e um procedimento muito diferente, né? Ele começa trazendo uma relação de nomes, de gerações. Mas qual foi o propósito que Mateus iniciou seu livro trazendo essa genealogia? Qual o principal propósito em mostrar essa genealogia? Essa é a primeira pergunta que nós fazemos. E a segunda, qual o propósito em começar o Evangelho com essa genealogia? E o que é que esta passagem tem a ver com a base histórica da nossa fé? E essas perguntas serão respondidas pelo nosso seminarista, né? Qual o propósito em começar o Evangelho com uma genealogia? E o que esta passagem, né, de 1 a 17, ela tem a ver com a base histórica da nossa fé? Então vamos ouvir a explicação que Emanuel vai trazer para nós nesta manhã de domingo. Por que Mateus começa trazendo essa genealogia? Por quê? E qual o propósito? Qual a ação dela, né? Essa passagem tem a ver com a história de fé cristã. Ele vai fazer um paralelo com a genealogia. E o que é que isso tem a ver com a história cristã para nós hoje aqui na nossa vida cristã aqui debaixo do sol, né? Então, vamos ouvir Gerociclano. Qual o propósito disso?
E o que é que isso tem a ver com minha fé cristã hoje? Essa é a resposta que Manuel vai nos dar nesse momento. Graça e paz. Quando a gente começa a estudar o Evangelho de Mateus, de imediato nós nos deparamos com essa genealogia, que vai no primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 17. Quando a gente compara com os outros 3 evangelhos sinóticos, como a gente já estudou em aulas anteriores, que são os evangelhos semelhantes, não é isso? Então, quando a gente compara com os outros, ele é o único que começa com a genealogia, né? O livro de Lucas, ele só vai apresentar uma genealogia de Jesus lá no capítulo 3. Mas Mateus, ele traz isso logo de imediato. E uma resposta para isso é o que o pastor falou anteriormente. O Evangelho segundo Mateus, ele foi escrito de um judeu para o povo judeu. Então, qual é o intuito de Mateus? O intuito de Mateus é mostrar para os judeus que Jesus, ele corresponde às perspectivas que eles tinham de Messias, de Salvador. As profecias que haviam sobre a sua vinda, elas eram verídicas. Então, como é que Mateus, ele de imediato vai começar chamando a atenção do judeu para esse relato do Evangelho? Ele vai começar com a genealogia. Por quê? Porque genealogia é algo fundamental para o povo judeu. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, por exemplo, quando a gente vai para o início da Bíblia e a gente olha para o livro de Gênesis, o que é que tem muito marcante no livro de Gênesis? São genealogias. Então, tem a genealogia de Adão, tem a genealogia de Caim, tem a genealogia de Sete, que é o terceiro filho de Adão, que veio para dar continuidade após a morte de Abel. E é algo muito marcante. Por exemplo, há toda uma genealogia até chegar em Abraão, que é o pai da fé, que é o pai do povo judeu. Abraão, Isaac, Jacó, esses 3 nomes são muito marcantes na história do judaísmo. Então, a genealogia, saber a origem, ter uma árvore genealógica que vai lhe levar até os seus antepassados, é algo extremamente importante para o judeu. Nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos, no tempo de Mateus, né, do escritor, era comum que a família ela tivesse na sua casa, na parede lá, a sua genealogia, apontando que eles são descendentes lá das tribos de Israel. As famílias que, por algum motivo, já tinham se dispersado e não tinha mais como comprovar essa genealogia, elas eram consideradas famílias menos importantes. Então, as famílias importantes, as famílias de nome, né, daquele período, elas tinham a comprovação da sua genealogia, elas tinham a comprovação do seu histórico. Então, é fundamental para Mateus, que está apresentando o Evangelho, que está apresentando Jesus como Messias para o judeu, trazer de imediato essa abordagem de uma genealogia, mostrando que Jesus é o filho de Abraão. Veja como é que Mateus ele começa o seu evangelho. Ele começa no verso 1 dizendo: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, ele vai comprovar que, através da genealogia, que Jesus é filho de Davi e que ele é filho de Abraão. Quando ele vai fazer essa abordagem da genealogia, ele vai dividir ela em 3 partes, e cada uma delas com 14 gerações. Então, ele vai de Abraão até Davi, ele vai de Davi até o exílio babilônico, e ele vai da volta do exílio babilônico até José, o marido de Maria, e Maria sendo a mãe de Jesus. Então ele vai fazer essa genealogia dividida em 3 partes, e cada uma delas com 14 gerações. Existe, né,
Existem duas teorias para isso, por que dessa divisão ser de 14, né, do número 14, e por que dele dividir em 3. Em 14, porque para o judeu que tem a cabala, que tem toda aquela questão da numerologia, o número 7 representa a perfeição. E o número 14 é uma confirmação da perfeição. Então é o perfeito perfeito. Então é um perfeito que só procede de Deus. Então tem essa simbologia do número 14. Então ele vai dividir em 3 partes, cada uma com 14 gerações. Outra possibilidade para o número 14 é que a figura mais importante, né, no judaísmo, para o povo judeu, é a figura do rei Davi. E uma nomenclatura que ele vai usar muito, um nome que ele vai usar muito para Jesus é filho de Davi, né? Então a gente vai encontrar isso presente 12 vezes lá no Evangelho de Mateus. E a gente só encontra presente uma vez no Evangelho de Marcos. Então, ele tem uma intenção de mostrar que Jesus é filho de Davi. Ele tem essa descendência com Davi. No alfabeto hebraico, né, nos números hebraicos, que são representados por letras, então o nome Davi dá 14. Por quê? A letra D, o V, que é o Veit, e o Det de novo, né? Então é 4, 6, 4. Então, somando, a gente vai ter 14. Então, é outra questão que também era importante, essa questão da numerologia, das letras em formas de números, né? Também para o povo judeu. Então, a pergunta foi: qual é a importância da genealogia para o Evangelho de Mateus? A importância é ele começar comprovando pela genealogia que Jesus é descendente de Davi e é descendente de Abraão. Sendo descendente direto de Davi e de Abraão, ele sim pode ser o Messias. Como o pastor disse, em outros momentos do seu evangelho, quando ele vai enfatizar, isso aconteceu para que se cumprisse, né? Então aí ele vai concluir mostrando que Jesus realmente é o Messias. E a resposta disso é porque ele está tratando disso com o povo judeu. A gente não vai encontrar essa abordagem no Evangelho de Lucas, por exemplo, que vai ser escrito para uma pessoa específica, e essa pessoa, que é Teófilo, é um romano da alta sociedade. Então, a forma de apresentar o Evangelho é diferente. Por isso que a gente tem 4 evangelhos, e a gente já viu um pouco sobre isso. Emanuel, qual é a importância disso para mim? Que acho que é a parte mais importante, né? Qual é a importância disso para a fé do cristão, né? A importância é a gente ver, né, comprovadamente, pelo relato bíblico, o cumprimento das profecias que houveram no Antigo Testamento. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia e a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê inúmeras profecias sobre o Messias, a gente precisa ver essas profecias se cumprindo no Novo Testamento, na pessoa de Jesus. E esse cumprimento, ele começa no primeiro evangelho, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, com a genealogia. O Messias, ele precisava ser descendente de Davi, e ele precisava ser descendente, se ele era de Davi, logicamente ele também era descendente de Abraão. Então é muito importante para a gente, para você saber a origem da sua fé, essa origem histórica, né? E conhecer toda a geração de Jesus até os pais da fé, né? Que no caso é Abraão. Tem uma coisa também importante que vale a gente salientar, que traz uma curiosidade um pouquinho sobre a questão da genealogia. Um fato importante na genealogia do povo judeu é que as mulheres, elas não eram contadas. Por quê?
Porque para a genealogia, a mulher ela não era importante. Naquele período da história, a mulher ela não ocupava nenhuma importância nas classes sociais. Então a mulher ela não era contada. Mas na genealogia de Jesus acontece algo interessante, que o evangelista Mateus ele enfatiza a presença de 4 mulheres no meio dessa genealogia, né? E eu queria destacar uma delas, que eu acredito que seja uma muito importante e muito interessante a gente saber disso, que é a de Raabe, né? Então, se os irmãos leram o Antigo Testamento, vão lembrar de Raabe, né? Que escondeu os espias, né? Os espiões na sua casa, na cidade de Jericó. E depois, quando a muralha de Jericó foi derrubada, apenas a casa de Raabe que ficou de pé. E Raabe tinha uma conduta errada antes desse fato. Raabe, né, o texto diz que Raabe ela era prostituta. E como é que a gente coloca, né, uma mulher que não deveria ser contada no meio de uma genealogia, e essa mulher ela ainda tem um passado de prostituição. Então, traz essa curiosidade, essa peculiaridade na genealogia de Jesus. Outras 3 mulheres são citadas, né, na genealogia, que é Tamar, Raabe, Ruth e Maria, né, que conclui essa genealogia. Então, também tem essa curiosidade. Aí também a gente traz uma reflexão para as nossas vidas, né, que apesar do nosso passado e dos erros que nós cometemos, Deus tem um plano perfeito e maravilhoso para as nossas vidas. Apesar de Raabe ser uma mulher, ser uma prostituta, Deus usou a vida dela, né, para ser de fundamental importância para aquela batalha que ia acontecer em Jericó, e ela alcançou uma notoriedade tão grande que ela entrou na genealogia de Jesus, né? Então, ela alcança esse lugar de destaque. Logicamente que não pelos seus méritos, mas pela ação de Deus através da vida dela. Amém. Então, nós entendemos o propósito e na nossa vida cristã, né, essa revelação que Mateus traz no seu livro. E a partir do versículo 18, começa a falar do nascimento de Jesus Cristo. O que nós vemos é José, que estava comprometido com Maria, e no meio desse processo, Maria engravida, estando virgem. Então, a família, esse relacionamento entrou em crise. José estava em crise, toda uma condição emocional que ele passou, até que o anjo chegou e revelou. Então foi um momento difícil na história do nascimento do Messias. E a gente vai entender agora, né, como funciona esse casamento na época do judaísmo, como, mais ou menos, a gente pode trazer uma interpretação, o coração de José viveu essa dor, esse momento tão incerto na vida dele, e o caráter de um homem, né? E a Bíblia diz que ele saiu de mansinho, né, para não comprometer a vida da Maria. Mesmo na sua mente, tendo a ideia de que estava sendo traído, mas José, um homem abençoado, escolhido por Deus para realizar os seus propósitos. E ali a manifestação sobrenatural, o anjo do Senhor, há toda uma revelação muito profunda que nós vamos agora tentar compreender, né? Esse contexto, né, do nascimento de Jesus, vamos compreender como é o casamento, o comprometimento, vamos tentar compreender essa frase que desde o início nós estamos falando, para que se cumprisse o que foi dito. E tudo isso será explicado agora pela nossa seminarista, né? Que Deus vai usá-la para revelar-nos, né, essa compreensão desse texto da palavra de Deus. Vamos ouvir.
Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Nós vamos começar, para responder as perguntas, né, que o pastor citou, nós vamos começar lendo o texto bíblico lá em Mateus 18, até o versículo 25, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido, Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Esse trecho, né, de Mateus, capítulo 1, ele é o relato do nascimento de Jesus. E nós podemos começar pensando, ele começa narrando a história, né? Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, nós podemos traduzir para a nossa linguagem noiva, né, em um compromisso, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E é interessante nós pensarmos como era o noivado na época do nascimento de Jesus, né? O noivado era um compromisso público, assim como o casamento. Então, ele era tão sério quanto o casamento naquela época. E quando nós vamos pesquisar, ver o que os historiadores falam dessa época, nós vamos encontrar muitos pesquisadores dizendo que provavelmente Maria ela tinha entre 14 e 15 anos, porque naquela época as mulheres daquele povo elas eram dadas em casamento a partir da sua entrada na adolescência, do seu ciclo menstrual. Então, provavelmente aí Maria ela tinha entre 13, 15 anos, 14 anos e era bem jovem. Imagine o que se passava na cabeça dela. Ela já estava prometida em casamento, provavelmente ela já foi preparada toda a vida dela para isso, e, de repente, ela se encontra grávida, né? Do Espírito Santo. O anjo aparece e diz: Maria, você foi agraciada. E quando a gente começa a pensar no noivado naquela época, como eu falei, era um compromisso público, assim como o casamento. Então, eles assumiam perante a sociedade esse compromisso, e eles passavam cerca de 1 ano no noivado antes de se casarem, para ter certeza que a moça ela não estava grávida de outro homem. Então, era meio que uma prova lá de fé para saber se realmente o homem poderia desposá-la. E, nesse contexto, foi que José recebeu a notícia de que Maria estava grávida. E a pena para o adultério, nesse contexto do noivado e do casamento também para a mulher, era o apedrejamento até a morte. Então, ele fala o seguinte, né, no texto, que José, seu marido, era justo e não queria infamar. Então, pensou deixá-la secretamente. E aí a gente começa a perceber traços do caráter de José. Ele fala assim que ele era justo. Então, para não criar um escândalo, provavelmente José estava ali nesse impasse, né? Fui traído, mas eu amo essa mulher, então eu vou deixá-la secretamente, eu vou fugir, vou fazer alguma coisa, né? Então, nós conseguimos ver que o medo dele foi natural. Ele pensou aí que foi traído e que realmente, na nossa concepção, se a gente não entender o contexto, a gente vai dizer, Maria traiu, realmente José está certo, vai deixá-la. Mas uma verdade revelada a José, que também é revelada a nós na palavra de Deus, que, na verdade, Maria não traiu. Ela foi agraciada e concebeu através do Espírito Santo. E esse nascimento de Jesus, nesse relato bíblico, ele deixa claro, né, que foi
obra do Espírito Santo, foi algo sobrenatural. Então, José ele poderia ter tido a escolha de envergonhar Maria publicamente, mas ele resolveu se afastar, ele resolveu ter um domínio próprio aí, exercer o fruto do Espírito, e não é bem assim. O caráter dele é demonstrado aqui, ele era um homem justo. Então, ele agiu contra o natural, digamos assim, né? Que o natural seria expô-la. E aí o anjo aparece para ele para falar palavras que vão tranquilizar o coração desse rapaz aí, que fala assim, no versículo 20. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E aí ele ainda fala: dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Então, o anjo, além de acalmar o coração dele, dá aí uma ordem para ele, né, uma palavra de ânimo: não temas, que nela está gerada do Espírito Santo. Mas ele fala para José assumir a paternidade dele, porque naquela época, você colocar um nome num filho tinha todo um significado. Então, ele diz assim: lhe porás o nome de Jesus. E depois ele explica esse significado, né? Porque ele salvará o seu povo do seu pecado. E o nome Jesus era um nome muito comum nesse contexto, naquela época. A variação dele do grego podemos achar como Josué, ou no hebraico como Yahvé, que significaria salvação. Então, é dado esse nome justamente revelando a missão que Jesus iria cumprir na terra. E aí ele ainda diz lá, no versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Aí os irmãos podem perguntar: como assim tudo isso? O que foi que se cumpriu, né? Às vezes a gente lê o texto e fica com muitas dúvidas. E tudo isso remete ao que foi dito, a história que foi narrada lá a partir do versículo 18. Quando ele fala que para se cumprir o que foi dito pelo profeta, nós podemos ir lá para Isaías 7, 14, que diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. E essa profecia, lá no livro de Isaías, ela foi escrita 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. E tudo isso é citado em Mateus, justamente para pontuar as promessas do Senhor. Então, imagine, foi escrito algo a respeito do Senhor 700 anos antes. E aí Mateus reafirma essa profecia, né? Tudo isso foi escrito pelo profeta para que se cumprisse. E aí, no versículo 23, a gente tem justamente lá a transcrição do que é dito em Isaías. E, no contexto de Isaías, esse texto foi citado pelo seguinte motivo, uma curiosidade, que, nesse contexto, lá em Isaías, quando ele dá essa profecia para o rei Acaz. E o rei Acaz, ele não era um rei que cria no Senhor Jesus, em Deus, na verdade, né? E ele estava sofrendo ataques, e aí Isaías vai lá até ele e diz que Deus o livrará, que ele não tema. E pede para Acaz pedir a Deus um sinal do livramento de Deus, mas Acaz não faz isso. E aí o profeta vai e fala que a virgem lhe dará um sinal. Isso significaria que Acaz não perderia a guerra, porque se os irmãos observarem, lá no versículo 9 de Mateus 1, o rei Acaz entra na genealogia de Jesus. Então, tudo isso, por que Acaz não perderia a guerra lá em Isaías? Porque ele entraria, Jesus viria da genealogia dele, né? Ele está lá na genealogia de Jesus também. Então, esses pequenos detalhes, quando nós vamos ler o texto bíblico, nós vamos ver que tudo está conectado. O Senhor fez uma promessa lá atrás e Ele vem cumprindo essas promessas, e todas as pecinhas vão se encaixando e nós vamos vendo realmente amando o Senhor em cada detalhe da história. Além disso, então, o que é que nós podemos tirar desse texto bíblico, né? Então, depois ele fala assim, no 24, José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então, logo no início, nós vemos o caráter de José, que ele era um homem justo, e depois a obediência de José.
ao anjo, né, essa figura emblemática do anjo do Senhor. Então, ele tem a ação de obedecer. Então, ele toma a sua mulher, mas ele relata algo muito importante. Ele fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito. Naquela época, era muito comum histórias contadas de deuses que vinham e tinham relações com mulheres e geravam filhos. Mas, nesse sentido, aqui no texto bíblico, é uma narrativa totalmente diferente, porque o texto deixa claro que não foi nenhum deus, ou deuses, que veio e teve relação com Maria, mas que realmente Jesus ele foi gerado através de uma ação divina, miraculosa, do Espírito Santo. E nesse finalzinho, no versículo 25, é importante a gente pensar nessa frase que diz, não a conheceu, para também derrubar muitas doutrinas que muitas vezes falam, né, que talvez já em ambientes, né, universitários eu já ouvi coisas do tipo assim que Maria ela não era virgem quando teve Jesus, ou outras doutrinas que falam que Maria permaneceu virgem, mas o texto deixa claro que ele não a conheceu até que deu à luz o primogênito. Então, depois disso, Maria teve também outros filhos e filhas. E o que é que nós podemos tirar dessa narrativa bíblica, né? Jesus ele chegou num contexto que a família, como o pastor falou, ela estava em crise, mas contrariando todas as crises, ele veio com um propósito de salvação. Então, da mesma forma, muitas vezes nós passamos por momentos de crise, mas a salvação e a resposta está em Jesus. Jesus na nossa família também. Nesse contexto, Jesus ele era o menino Jesus, né? Que veio até a Terra, e ele teve uma infância normal como homem, mas ele também era homem, ele era totalmente Deus. E é interessante também a gente pensar nesse aspecto da divindade do Senhor, de totalmente homem, totalmente Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, mas ele só dessa forma ele poderia ser totalmente homem e totalmente Deus. Então, irmãos, que os irmãos possam refletir nessa mensagem, possam continuar lendo, né, com muito fervor, digamos assim, a palavra do Senhor, e com curiosidade também para perceber esses detalhes, né, que muitas vezes nós lemos a genealogia, lemos a história tantas vezes, né, e às vezes detalhes passam desapercebidos, mas que os irmãos possam continuar tendo curiosidade e ânimo para estar pesquisando e conhecendo mais da história do Senhor Jesus, descrita em Mateus. Então, nós compreendemos nessa primeira lição a importância da genealogia de Jesus Cristo, descendente de Davi. O seu nascimento, como o profeta disse, maravilhoso, sobrenatural, né? Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Nasceu o Messias, o descendente de Davi, o prometido desde Gênesis. E não nasceu num palácio, nasceu numa manjedoura. O escolhido, o soberano, o Senhor de toda a terra, agora se fazendo homem, vindo habitar entre os homens, e o lugar escolhido para o seu nascimento, para se cumprir o que foi dito pelos profetas, pelas Escrituras. Ele nasce ali naquela manjedoura, e a partir dali ele tem que fugir para o Egito. Herodes, furioso, porque havia nascido um novo rei. Com a chegada dos magos para visitar o rei, trazendo seus presentes, há uma matança das crianças naquele período, a qual o anjo conduz Jesus para fugir com seu pai e sua mãe. Tudo isso já descrito pelos profetas, o cumprimento da profecia, todas as narrativas, as experiências desse episódio, como Mateus descreve,
para que cumprisse o que está escrito lá no Antigo Testamento, as profecias apontando para aquele que seria o Emanuel, o Deus conosco, o Salvador de toda a terra. Então, essa é a história da primeira lição que nós hoje acabamos de ouvir, toda essa brilhante narrativa, né, da genealogia, que muitas vezes lemos, mas não compreendemos, e hoje ficou bem esclarecido para todos que estão assistindo essa lição. E a forma maravilhosa, né, desse casamento de José, de Jesus escolhendo aquele ventre que o menino iria nascer. E nós percebemos o sobrenatural de Deus, o seu nascimento vindo do Espírito Santo de Deus. E ali, o milagre, ali chegava o Messias, o Salvador de toda a terra. E na conclusão diz assim, na revista: o seu nome, Jesus, significa Salvador, que vem do hebraico Josué, que significa Jeová é salvação. Jesus, o filho de Maria, chamava-se Jesus Cristo. O termo Cristo quer dizer ungido, no hebraico e no grego, Messias. Porque Jesus, o seu nome é humano, mas Cristo é o Messias ungido. O rei nascido em Belém era um homem judeu, mas também filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o autor da revista termina com essa seguinte pergunta: qual o lugar que você dá a esse rei na sua vida? Como você vê a atitude de José como pai? Então você vai refletir no que foi ensinado, a promessa, a profecia se cumprindo, a geração de Abraão se cumpre em Jesus Cristo. A promessa de Deus no Gênesis, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse é o Deus encarnado, o Deus que se faz homem, que nasce no ventre de Maria, né, de forma sobrenatural. E agora, na próxima lição, a lição 2, nós vamos estudar Jesus se prepara para o seu ministério. Depois do seu nascimento sobrenatural, depois da revelação, da profecia, de que se cumpriu desde a sua genealogia, do seu nascimento, de toda a geração, mesmo que imperfeita, mas através da graça de Deus, nós percebemos desde lá a graça, a misericórdia, em toda a estrutura do nascimento das gerações de Jesus Cristo. E a graça vem atuando o tempo todo na história da humanidade. E mais uma vez, na próxima lição, o ministério, Jesus está preparando o seu ministério, é a lição que nós vamos estudar no próximo domingo, e que você seja abençoado com o conhecimento da palavra de Deus. E no próximo domingo, 10h20, estamos aqui mais uma vez, na segunda lição que você tem aí já disponível para você ler, e assim a gente compartilhar o conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, e que essa reflexão nesta primeira lição seja para o seu crescimento, para amadurecer cada vez mais no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, tenha uma tarde abençoada, e às 15h30 estamos aqui reunidos para celebrar a ceia do Senhor, né? A palavra de Deus será ministrada e juntos celebramos aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: façam isso em memória de mim. Então, os irmãos que puderem vir estão convidados a participar deste culto, e os que estiverem em suas casas, né, será transmitido também às 15h30 a palavra de Deus. Deus nos abençoe.